todos e hoje nós vamos falar sobre os repasses da educação para o mês de janeiro. O objetivo dessa roda de conhecimento é porque a área técnica de educação, ao longo do mês de janeiro, recebe muitas ligações com dúvidas e questionamentos a respeito dos repasses que caem na conta dos municípios. Alguns gestores não entendem a diferença dos valores que são recebidos em relação aos outros meses do ano. E aí, por isso, a gente faz essa roda para esclarecer o que acontece. Bom, para falar sobre o Fundeb. O que é o Fundeb? A sigla significa Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação, Fundeb. Ele foi criado por uma emenda constitucional em 2006 e foi regulamentado por lei de 2007. O fundo é formado majoritariamente por recursos que são provenientes de impostos e transferências dos estados, federais e municípios. Para explicar como que se dão os repasses do Fundeb. A União complementa o Fundeb com a parcela de recursos federais para garantir que cada unidade da federação atenda a um valor mínimo definido nacionalmente. Hoje pela manhã saiu uma portaria retificando o valor, esse valor mínimo por aluno. Anteriormente o valor que a gente trabalhava como estimativa por aluno era de R$ 3.016,67. A portaria que saiu hoje fez uma reestimativa e aumentou esse valor para R$ 3.048,73. E aí mais para frente a gente vai entender os efeitos disso nos valores recebidos, porque esses valores são para 2018. 9 estados brasileiros hoje não atingem o valor mínimo por aluno ano e por isso recebem uma complementação da União, para que nenhum estado fique com valor inferior ao que é mínimo. Os estados que recebem essa complementação da União são Alagoas, Amazonas, Bahia, Ceará, Maranhão, Pará, Paraíba, Pernambuco e Piauí. São 9 estados que recebem a complementação da União. Por que o valor recebido em janeiro é diferente do que é recebido nos outros 11 anos? O valor referente ao que é recebido em janeiro contempla uma integralização do Fundeb, ou seja, em janeiro recebe-se 15% em relação ao exercício do ano anterior. Isso significa que em janeiro de 2019 vocês vão receber, os municípios que recebem, vão receber 15% em relação ao exercício anterior. Os 15% que vêm sobressalente em janeiro são referentes ao exercício de 2018. Além desses 15%, vocês já recebem a primeira parcela dos 85% que vem no primeiro mês em relação a 2019. Então, em janeiro, vocês estão recebendo um pouquinho de 2018, aqueles 15%, e já a primeira parcela de 2019, referente aos 85%. Os valores para 2019. A portaria que define esses valores deve sair amanhã. Então, a gente não tem como estimar ainda sem essa portaria que deve sair. A gente também recebe muitas ligações perguntando qual é a previsão que a CNM tem do Fundeb para 2019. A CNM não tem previsão para 2019, a gente depende da publicação dessa portaria. O Fundeb é composto por uma cesta de impostos, isso talvez reste dúvidas, que são o FPM, que é o Fundo de Participação dos Municípios, ICMS, o IPI de Exportação, o IPVA, os recursos da Lei Candir, e o ITR, né, que é o Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural. Sobre a utilização desses recursos, dos recursos do Fundeb. A gente também recebe muitas perguntas, muitos questionamentos, e as despesas que não são consideradas como manutenção e desenvolvimento do ensino, que é o MDE, não podem ser utilizados esses recursos do Fundeb. E aonde que a gente encontra quais são esses valores, quais são essas despesas de MDE? Elas estão descritas no artigo 70 da LDB. O que é MDE? Está no artigo 70 da LDB. E o artigo 71 da LDB diz o que não é MDE, o que não pode ser utilizado esse recurso do Fundeb. Todas essas informações que a gente passa aqui, elas estão contidas no material que a CNM produz e atualiza anualmente. Lendo o artigo 70 da LDB, 71, se ainda restarem dúvidas sobre como que esses recursos podem ser utilizados, a CNM destrinchou
em quadros e explicou mais ou menos o que está descrito na lei. Então, quais são as despesas que são consideradas como manutenção e desenvolvimento de ensino, que é o Fundeb, né? Que o fundo é feito para manter essas despesas. E tem também descrito o que não é considerado como MDE, que é o artigo 71 da LDB, como eu falei. Está tudo no material que a CNM produz e atualiza anualmente, tá? Restando dúvidas, claro, sempre que restarem dúvidas em relação a o que está no nosso material, a CNM está sempre, a área técnica de educação, a CNM está sempre à disposição para tirar dúvidas através do telefone 61, que é o prefixo 61, 2101, 6069 ou 6077. Bom, explicando um pouquinho mais sobre os repasses da complementação da União ao Fundeb. A gente sempre recebe ligação também perguntando sobre quando cai, se tem alguma previsão de quando vai cair o recurso do Fundeb. A legislação diz que o recurso deve cair até o último dia útil de cada mês. O de dezembro a gente viu nos sites que já caiu ontem o repasse para os estados. E a distribuição ao longo do ano desses repasses deve ser observada da seguinte forma. No mínimo, 45% deve ser depositado até dia 31 de julho, até o primeiro semestre do ano, né? Os 85% do total dos recursos até 31 de dezembro do ano e aqueles 15% restantes devem completar os 100% até 31 de janeiro do exercício imediatamente subsequente. A gente tem uma pergunta aqui. Pergunta, por que há variações nos valores dos repasses? Bom, como os repasses são oriundos de impostos, o que a gente consegue fazer é uma estimativa. A estimativa, a arrecadação depende dos impostos que são... os fundos dependem da arrecadação dos impostos. Então, pode ocorrer variação, a depender do que foi arrecadado ou não pelos impostos, né? Para poder serem distribuídos aos fundos. Sobre a aplicação dos recursos. Tem a questão da remuneração dos profissionais do magistério da educação básica. A aplicação dos recursos do Fundeb deve contemplar pelo menos 60% para o pagamento da remuneração dos profissionais do magistério da educação básica em efetivo exercício na área de atuação prioritária. Então, é pelo menos 60%. A gente recebeu uma pergunta ontem, por exemplo, sobre a questão do pagamento de abono para professores, sendo que o município já tinha ultrapassado esse mínimo de 60%. O município já tinha pago mais de 70%. Então, eles queriam saber se um recurso que eles tinham poderia direcionar para o pagamento de abono de professores. Pode pagar, sim, abono de professor. E para fechar os 100%, restam, portanto, no máximo 40% dos recursos do Fundeb devem ser aplicados em outras despesas de MDE, Manutenção e Desenvolvimento da Educação. Esses recursos são aqueles que estão previstos nos artigos 70, que diz o que pode, e 71, que diz o que não pode gastar o MDE. Bom, acho que é isso. O mais importante já foi dito. Para janeiro, os recursos são esses. Vocês recebem esse pouquinho sobressalente porque diz respeito àqueles 15% do ano anterior, tá? E, bom, talvez seja importante falar, muita gente pergunta dinheiro que sobrou. Tem a questão de gastar os 5%. Só um minuto. Para ter acesso, a gente recebe também perguntas sobre como ter acesso às transferências que são efetivadas, que a CNM oferece, é uma estimativa. Para saber o que foi efetivado, as informações estão no site do Banco do Brasil e também no site da Secretaria do Tesouro Nacional. Todas essas informações que eu estou falando para vocês, elas constam no material que está disponível na biblioteca da CNM. Então, é um acesso fácil, vocês não precisam vir em Brasília para buscar esse material, tem na internet, tá? Bom, é isso. Os repasses para janeiro são esses. O sobressalente que aparece é aqueles 15% em relação ao ano anterior.
e a primeira parcela do ano corrente, que no caso será 2019. A gente aguarda a portaria de amanhã para poder definir os valores para 2019. Hoje saiu aquela portaria que redefiniu o valor aluno-ano para 2018, então vocês devem receber esse reajuste. Qualquer dúvida, a área técnica da educação se coloca à disposição para tirar qualquer dúvida. E é isso, feliz ano novo!